E aí galera, beleza? Bom dia. Vamos começar mais uma aula de literatura? Então vamos lá. Espero que vocês estejam animados hein, nessa manhã de quarta-feira. Dando sequência ao nosso estudo aí, nós já revimos esse ano os conceitos de arte e de literatura. Em seguida nós vimos sobre a parte técnica da literatura, né, que são os gêneros literários, o gênero épico, lírico e dramático, né? Vimos detalhadamente cada um deles. E agora a gente vai entrar de fato na revisão das, das, das escolas literárias, né? Também chamadas de estilo de época, né? E esse conteúdo nós já vimos lá no primeiro ano, né? Por isso que é uma revisão. Tenho certeza que grande parte desses conteúdos próximos que nós veremos, vocês irão se lembrar, né? Então essa revisão a gente vai fazer um apanhado geral, né? Normalmente eu faço uma, uma contextualização, né, de cada período. Em seguida a gente fala sobre as características e depois a gente faz o estudo das obras em si, né? Então a gente tem que começar pelo começo. E o começo está lá atrás, lá na Idade Média, né? Com a escola literária chamada de trovadorismo. E trovadorismo tem um nome um pouco exótico porque vem da palavra trovador. E trovador vem da palavra trova. E trova, por sua vez, é o nome que se dava aos textos, né, literários da época que não eram escritos para serem lidos, mas sim cantados, né? Mas eu vou chegar lá. Antes vamos contextualizar historicamente. A gente está falando de qual época? A gente está falando de uma época que se inicia por volta de 1180, 1190, que é o século XII, né? Que é literariamente chamada de primeira época medieval. E é interessante porque as primeiras obras literárias do trovadorismo surgiram não com a língua portuguesa. Antes né, do século XV, mais ou menos, a língua portuguesa ainda não era bem definida. Ela só passou a ser definida da forma que nós a conhecemos hoje a partir do século XV. Século XV virando para o século XVI. Até o momento, aquele local lá da Europa, onde está hoje Portugal, Espanha, Galiza, né, que a gente conhece como Península Ibérica, na região de Portugal se falava uma língua que era chamada de galego-português. Galego por quê? Porque Galiza, que é uma região que fica acima de Portugal, se falava o galego e Portugal se falava um outro idioma, mas só que essas duas regiões, pela proximidade, elas tinham uma confluência tanto cultural quanto linguística muito grande. Então fez com que surgisse uma língua ali que a gente conhece hoje como galego-português. Tem muita semelhança com o nosso português atual, mas a gente vê que tem coisas que a gente não consegue entender, né? Se for ler um texto escrito em galego-português. Eu estou comentando sobre isso por dois motivos. Primeiro, porque a literatura de língua portuguesa ela vai surgir juntamente com a própria língua portuguesa, né? Então essas primeiras obras elas foram escritas em galego-português. E o segundo motivo é de que houve uma evolução da língua portuguesa fazendo com que a literatura de língua portuguesa também se evoluísse, né? Por isso que eu estou comentando sobre esse contexto. E na apostila e em outros estudos, em outras fontes que vocês utilizarem para estudar, vocês vão ver que os textos lá do trovadorismo, eles sempre vão aparecer em duas colunas. De um lado,
a língua original da época, galego-português, e do outro a tradução para o português atual. Beleza? Eu estou comentando sobre isso para que vocês não fiquem perdidos quando pegarem um texto lá do trovadorismo e não entenderem bolhufas, né, do que ele está falando. Mas vamos lá. O que vem a ser o trovadorismo? Só para que vocês possam acompanhar, tá a partir da página 135 da nossa apostila. Hoje veremos página 135 e página 136, beleza? O que foi o trovadorismo? O trovadorismo ele foi uma expressão artístico-literária em que as obras, né, os textos, eles eram produzidos para serem apresentados em forma de música, tá? Por isso que esses textos, eles também são chamados de cantigas trovadorescas. E como que a gente pode definir, né, essas cantigas trovadorescas? Essas cantigas trovadorescas, elas, na verdade, surgem não em Portugal, elas vão surgir numa região lá do sul da França chamada de Provença, que tinha uma conexão comercial muito grande, né, com o lado oeste da Península Ibérica. Então, muita coisa que era produzida em Provença acabava sendo importada, né, para a região de Portugal. E na época as pessoas elas não tinham, por exemplo, museu, né, não tinham teatro, não tinham cinema, né, e quase ninguém sabia ler. Então eles não tinham uma forma de se consumir cultura. Qual que era a forma que eles tinham para consumir cultura? Era justamente apreciando apresentações musicais, né? Tanto dentro dos castelos, né, onde vivia a classe nobre, quanto fora, né, nas ruas, né, nos becos das cidades medievais também tinham essas apresentações. Então, as cantigas trovadorescas, elas são uma forma da população consumir, né, um produto cultural. E para entender essa forma de se consumir a cultura da época, a gente tem que entender como que era a organização social daquele período, né? Vocês já estudaram isso em história, né? Em história, a gente vê que tem um triângulo, né? Simbolizando a estrutura social da época, né? Que a gente chama de pirâmide social. O topo dessa pirâmide, desse triângulo, era dominada pelo clero, né? A classe da Igreja Católica. O meio dessa pirâmide era formada pela nobreza, né? Os reis, os cavaleiros, né? Os comerciantes ricos e tal. E a parte de baixo era conhecida como plebe, ou os camponeses, né? Era justamente a parte economicamente mais baixa e, ao mesmo tempo, era a maior parte, né, que estava na base dessa pirâmide, né? Então vinham os artistas trovadores da época, né, e compunham essas cantigas da seguinte maneira. A maior parte das cantigas elas eram compostas pela parte intermediária dessa pirâmide, ou seja, a classe da nobreza. Grande parte delas era composta por essa classe. Qual que era o objetivo dessas cantigas? Essas cantigas tinham como objetivo entreter, animar as festas da corte, né? Então muitas eram escritas justamente pela classe da nobreza, porque era a classe instruída, era a classe que sabia ler e escrever e que tinha acesso a livros, né, que tinha acesso à alta cultura, né? Então eles eles compunham essas cantigas, né? E quem apresentava, na verdade, essas músicas depois, eram os jograis. Jograis era como se fosse hoje em dia uma banda, né, que pega uma música que alguém compôs e vai reproduzir essa banda, né? Então os jograis, eles eram os artistas que sabiam tocar instrumentos e tudo mais.
e se apresentavam nas cortes, né? E entre essas apresentações tinham também o acompanhamento de dançarinas ou bailarinas, né, que eram contratadas para apresentar uma performance, uma coreografia em torno dessas cantigas que eram apresentadas para o público da corte, né? Essas bailarinas eram chamadas de soldadeiras. Soldadeiras não tem nada a ver com soldado, não. Soldadeiras porque elas, ao final da apresentação, elas recebiam o soldo, que era o pagamento, o salário, né? Por isso eram as soldadeiras, eram contratadas para poder apresentar essas performances junto com as cantigas trovadorescas, né? Então, esses nomes, ó, trovador era quem compunha as cantigas. Jogral, ou jograis, né, no plural, eram os que executavam, apresentavam essas composições. Soldadeiras eram as artistas, as bailarinas que se apresentavam junto com esses jograis, né? E tem um quarto nome aí também, que inclusive não tem aqui na apostila de vocês, mas é importante vocês saberem, que eram os menestréis. Os menestréis eram aqueles artistas, tanto quanto os trovadores como os jograis, mas só que eles não se apresentavam na corte, eles eram artistas populares, se apresentavam na rua, né? Em praça pública, né, para o povo, nas esquinas. Se fosse hoje, a gente poderia considerar que um menestrel era como se fosse esses cantores, esses artistas de rua, né, que ficam ali na calçada com um chapéuzinho ali no chão, tocando um violão, e as pessoas passam, param um pouquinho, ouvem, vão lá, jogam uma moedinha e tal, e tem mais ou menos essa função, né? Esses artistas atuais são os menestréis modernos, né? Beleza. Quais eram as características, então, dessas cantigas trovadorescas? Como a organização social da época era a organização medieval, né, existia uma coisa chamada de relação de vassalagem. Vocês estudaram isso em história também. A relação de vassalagem tinha um senhor feudal, que era um grande proprietário de terras, né, um grande fazendeiro, e tinha um vassalo, que morava nessa terra, né, com permissão desse senhor feudal, com a promessa de que, além de cuidar da terra, ele iria cuidar também dos interesses desse senhor. Então ele era submisso a esse senhor, em troca de moradia e de comida, né? O nome disso é relação de vassalagem. Eu estou comentando sobre isso porque esse conceito da relação de vassalagem vai ser importante para se compreender algumas das cantigas trovadorescas, beleza? Um outro aspecto que tinha também nesse período era o que a gente chamava de código de cavalaria, que era, na verdade, importado lá da primeira época da Idade Média, aliás, antes, né, da primeira época da Idade Média, antes da virada do milênio, né, para o ano 1000. O código de cavalaria eram os cavaleiros, né, que eles tinham total reverência ao seu rei, né? Eles davam a própria vida pelo rei. Quando foi se implantado na Europa o feudalismo, essa relação ela mudou um pouquinho, porque aí criou-se a classe da nobreza, que era representada mais ou menos como os antigos cavaleiros da época, né? Eles eram ricos e também tinham algum tipo de relação de amizade com o rei e com o clero. Mas eles não eram mais considerados cavaleiros, porque eles eram comerciantes, né? Eram mercadores, né? Eram viajantes que traziam mercadorias de fora e tudo mais. Então eles tinham uma vida mais independente. Mas o código de cavalaria também permaneceu nessa relação social entre nobreza e, aliás, entre os nobres, né, ricos com o rei e com o clero, que era basicamente o seguinte: código de cavalaria é a relação entre a relação de subserviência, né, de submissão
da pessoa, né, do homem, a Deus, né, aos preceitos católicos, e também subserviência e submissão à sua amada, né, a mulher que ele amava. Né? Então esse código de cavalaria, juntamente com a relação de vassalagem, são dois conceitos que estarão dentro das composições das cantigas trovadorescas. Por isso que eu estou explicando de forma bem detalhada para vocês. Né? Bom, eu não vou entrar agora na parte das cantigas, porque senão a gente vai estender demais esse vídeo. Né? Então isso aqui vai ser o assunto para a próxima aula. O que vocês vão ter que compreender agora, né, a partir disso que eu estou explicando e da leitura que vocês irão fazer na apostila, perdão, esse contexto histórico da época, né, e ao mesmo tempo como que essas cantigas eram produzidas. Né? Depois, na próxima aula, que a gente vai ver as características específicas de cada uma dessas cantigas. Essas cantigas eram divididas em duas partes, em dois fios temáticos, né? Eram as cantigas líricas e as cantigas satíricas, né? E, por sua vez, ambas também se dividiam em mais duas partes. Eram, na verdade, 4 tipos de cantiga, que a gente vai ver na próxima aula, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Caso tenham alguma dúvida, entre em contato comigo, por favor. Estarei até meio-dia, né, em ponto hoje, pelo grupo do WhatsApp, solucionando as dúvidas de vocês. Fiquem à vontade, tá? E é isso. Qualquer coisa que precisar, estamos aí. E daqui a pouquinho eu vou mandar para vocês uma atividade. Beleza? Um grande abraço. Até mais.